No princípio, tudo na terra estava em perfeita harmonia. O Criador, a natureza e os seres humanos. Cremos que o objetivo divino na criação era estabelecer na terra o mesmo sistema de vida existente nos céus. A única diferença entre os céus e a terra estaria nos seus habitantes. Nos céus habitariam os seres espirituais e, na terra, os seres físicos. E todos estariam sobre a soberania infinita do Todo-Poderoso. A ordem e a disciplina existentes nos céus seriam replicadas na terra. A disposição hierárquica celestial, na qual há arcanjo, anjos, querubins e serafins, seria idêntica em nosso planeta. Adão e Eva, os primeiros pais, seriam imortais e seriam filhos com essa mesma característica para habitar na terra. Deus havia criado e constituído Adão como seu representante na terra, e essa autoridade terrena estenderia aos seus descendentes a fim de que desenvolvessem o reino de Deus na terra. Vemos o plano divino para a humanidade nos seguintes versículos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre todas as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que há na terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que é a semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de semente, servo-á para mantimento. Esse texto bíblico chama a atenção para fatos extremamente importantes. Primeiro, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele o criou do barro com as próprias mãos. O homem não foi gerado pelo Espírito Santo, como aconteceu com o Senhor Jesus, ao vir a esse mundo em forma humana. Segundo, o domínio conferido a Adão sobre todos os animais e sobre toda a terra era uma autoridade total. Deus o constituiu como embaixador do seu reino na terra. Terceiro, a terra precisava ser desenvolvida e, para que isso acontecesse, era necessário que Adão e Eva fossem fecundos e se multiplicassem, a fim de enchê-la. Eles não poderiam permanecer no mesmo lugar, mas teriam de se espalhar. E quarto, não havia pecado e por essa razão não havia morte. Adão e Eva, como todos os animais, viviam apenas do fruto da terra. Mesmo os animais selvagens não precisavam caçar para sobreviver, já que a alimentação deles era de origem estritamente vegetal. O quadro da terra antes do pecado original retratava o paraíso, o reino de Deus no plano da terra. Não havia o reino das trevas. Entretanto, no momento em que Adão e Eva se recusaram a obedecer a Deus e prestaram obediência ao diabo, surgiu esse reino maldito. Consequentemente,
o mal passou a ser o senhor deles. Desde então, teve início o reino das trevas. Por causa disso, a natureza se revoltou contra os seres humanos e a terra já não supria mais as necessidades do homem e dos animais. O homem passou a ter de exercer trabalho braçal para extrair da terra o seu pão de cada dia. A morte passou a existir e os animais se tornaram carnívoros para sobreviver. Quando o ser humano se rebelou contra o Criador, a natureza deixou de ser parceira de seus habitantes, resultando em desordem na terra. Os anjos rebeldes, que haviam sido expulsos dos céus, se tornaram espíritos imundos, submissos a Satanás. Com a instalação do reino das trevas na terra, eles se juntaram ao diabo para desenvolver o reino da rebeldia a Deus. Desse modo, os seres humanos passaram a ser presas fáceis dos espíritos imundos, pois estes tinham toda a liberdade para possuí-los. Afinal, Adão e Eva haviam deixado o território do seu Criador.